Bom dia, igreja querida, tudo bem? Bom dia aos irmãos aqui, é sempre muito bom ser respondido. Espero que você esteja tendo um bom domingo, um bom início de manhã. A gente começar aqui falando do Senhor, falando do amor do Pai. E antes de eu seguir com a mensagem daquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu queria te pedir para ficar uns minutos em silêncio, baixar sua cabeça. Talvez você esteja agitado, colocar o celular distante, aquietar a alma. E depois eu vou fazer uma oração. Pai, nós te louvamos por esta manhã, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça e cuidado, porque o mundo pode estar um caos e uma confusão lá fora, mas o Senhor continua o mesmo, perfeito, fiel, bondoso e gracioso em todos os teus caminhos, Senhor. Nessa manhã, Pai, consola o oprimido, Senhor, quebranta o coração daquele que está endurecido, resgata a viúva e o órfão na sua necessidade. Senhor, vai onde a gente não pode ir, toca aquilo que a gente não pode tocar. Que a tua obra, Senhor, que a tua palavra, ela faz aquilo que ela se propõe a fazer, gerar vida onde há morte, trazer luz onde há escuridão. E nós cremos de todo o nosso coração que só o nome de Jesus pode fazer isso. É algo que nasce no coração do Senhor e só o Senhor pode dar conclusão a esse objetivo, mudar vidas para a glória do nome de Jesus, para que o teu reino se expanda. Nós oramos, Senhor, nós oramos para que o Senhor conte conosco e que se abrevie, que o Senhor volte para nos buscar para a glória e honra do nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Aleluia. Irmãos, antes de eu começar a mensagem, eu queria corrigir aqui um erro que eu cometi da última vez, que eu falei aqui, dia 28 de fevereiro, eu cometi uma baita injustiça. Eu falei de todos os pastores, né? Tem essa brincadeira que normalmente o pessoal, quando quer elogiar muita gente, não cita, acaba esquecendo de citar o nome de alguém quando quer citar nome por nome, né? E eu esqueci de falar do pastor José Dilson, que eu particularmente chamo de Zé, que eu amo, tenho um carinho enorme. Comentei da presença de todos, da liderança de todos os pastores e, particularmente, do Zé, eu tenho uma história muito especial que eu vivi um tempo atrás. Cara, me tocou muito. Gente, me tocou muito porque eu estava num complexo penitenciário a trabalho e eu conheci um preso ali dentro, né? E por o mover de Deus ali, coisas sobrenaturais que a gente talvez só vai entender na eternidade, a gente começou a conversar e ele me contou ali um pouco a história dele. Em outros dias, conversando com outros presos, ele me contou que realmente aquela situação daquele preso em especial, ele estava sofrendo uma baita injustiça. E ele colocando ali comigo, começou a chorar do nada. No primeiro dia que eu conheci, ele começou a chorar e falar que ele estava muito triste, que ele já estava quase 2 anos preso, não era julgado, e o coração dele estava muito oprimido, mas que ele estava recebendo um consolo da parte do Senhor. E ele falou que ele tinha recebido de presente um livro chamado Prisioneiro. E que aquele livro estava consolando o coração dele. Se eu conhecia o reverendo José Dilson, já tinha ouvido falar dele. E eu fiquei muito impressionado com aquilo. Eu falei, meu Deus, como o Senhor é incrível, como o Senhor leva a gente a lugares que a gente não imagina. E aquele preso que para mim é um irmão, naquele mesmo dia me deu uma profecia que 1 mês depois veio se cumprir de fato, do jeito que ele falou. E ali ele comentou o quanto aquelas palavras, o quanto ele se identificava com aquele livro, o quanto o Senhor vinha tocando, consolando o coração dele, da esposa, através do que o Zé viveu, que a esposa dele tentava se espelhar muito do que Marli fazia no livro também.
E eu conto essa história para dizer que a gente não sabe onde o Senhor vai nos levar, aonde as nossas palavras, o que Deus tem derramado sobre a vida desta igreja vai chegar, a gente não faz ideia disso, porque a obra é de Deus, a missão é de Deus, é tudo para a glória de Deus. Então, eu queria contar essa história aí para até mesmo honrar a vida do pastor Zé Dilson, que é um irmão amado, um líder que eu amo demais. E eu queria hoje, nessa manhã, compartilhar com os irmãos o texto de Deuteronômio 11, se você puder abrir aí na sua Bíblia. Deuteronômio 11. Eu te recomendo, enquanto você está abrindo aí, eu vou falando algumas coisas, eu te recomendo em casa, com calma, depois você lê esse capítulo 11 todo, né? Porque eu acho que ele é um texto bíblico muito, muito forte, muito emblemático, leva a gente a refletir, a reavaliar a nossa vida. Aqui, para fins da mensagem não ficar muito longa, eu vou fazer alguns recortes, eu vou falar o versículo. Então, o ideal, se você tiver uma Bíblia de papel, seria o ideal para poder ir pulando, ficar mais fácil. Mas realmente te recomendo ler esse capítulo todo. Vamos ler aí o versículo 8. Então, antes de ler, queria mais ou menos dar um panorama rápido. Aqui Deuteronômio, Moisés, ele foi um instrumento de Deus para tirar o povo do Egito. Então, essa galera saiu do Egito com Moisés, benção, aquela situação toda que tem vários filmes, desenho de Moisés de Deus usando Moisés para abrir o mar. E eles atravessam, Deus manda o maná, manda codorniz, abençoa, cuida do povo. E o povo começa a murmurar, principalmente depois que os 12 espias voltam de espiar a terra de Canaã, e eles voltam falando dos gigantes. E Deus ele diz que aquela geração toda, com exceção de Josué e Calebe, que eles não entrariam na terra prometida por causa do pecado deles, né? Então, Deuteronômio é um livro que Moisés agora está fazendo uma releitura de tudo aquilo que foi falado em Gênesis, Êxodo, Levítico e Números para aquelas gerações, né? De 20 anos para cima todo mundo morreu. E agora, passado toda essa geração, eles estão à porta de entrar na terra prometida. E Deus já tinha falado para Moisés e Arão que eles não entrariam. Aqui neste momento Arão já está morto. Então está só Moisés. E ele tem essa palavra de Deus, ele precisa deixar uma última mensagem para essa geração que vai passar a liderança de Josué. E eu acho que esse capítulo aqui, ele consegue dar uma visão muito, muito boa de tudo aquilo que Deus já falou e que se aplica para a gente até hoje, porque quando a gente lê a Bíblia e lê a história do povo de Israel, a gente precisa ler como a história da igreja e ler como a nossa história pessoal. Um povo que é chamado por Deus, que é alcançado por Deus e que volta e meia insiste em se desviar. Então vamos ler o capítulo 11, versículo 8. Obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje lhes estou dando, para que, ou seja, qual é a finalidade? Tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo. Vamos pular para o versículo 12. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Vamos pular para o versículo 18. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho. Quando se deitarem e quando se levantarem, escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que, na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais os céus estão acima da terra.
Se vocês obedecerem todos os mandamentos que lhes mando cumprir, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. Vamos pular para o versículo 25. Ninguém conseguirá resisti-los. Versículo 26. Prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecer aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Irmãos, esse texto que a gente acabou de ler, ele é um texto que ele sempre toca o meu coração. Ele sempre fala comigo, e eu tenho 29 anos, fui criado no Evangelho, e ler este texto novamente, ele sempre mexe comigo, porque ele me faz refletir sobre o que na minha vida ainda está distante do caminho do Senhor. Me faz refletir porque cada um de nós recebe um chamado de Deus, recebe uma missão geral daquilo que está na palavra e recebe uma missão pessoal. E todas as vezes que nós não caminhamos de acordo com esse chamado de Deus, nós pagamos um preço muito mais alto. Querido, eu não sei você, mas quando eu olho para a minha vida, aquilo que hoje eu me arrependo são coisas que eu descumpri do chamado de Deus, coisas que Deus me falou: Douglas, não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho. E eu insisti em ir. São coisas das quais até hoje eu me arrependo. São coisas das quais até hoje eu ainda preciso lidar com as consequências, com os resultados disso. E a história de Israel ela é uma história que narra muito isso. Porque o tempo todo, no nosso dia a dia, quando você acorda de manhã, a forma como você trata a sua esposa em casa, a forma como você chega no trabalho, a forma como você chega no seu colégio, na faculdade, o tempo todo nós precisamos fazer essa escolha que Moisés aqui, inspirado pelo Espírito Santo, propõe a Israel. Preste atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. O tempo todo nós temos este convite de precisar escolher, irmãos. E o que o Senhor mais tem falado ao meu coração, como nós temos escolhido mal. Como nós temos escolhido mal os nossos caminhos. Irmãos, como precisamos observar a forma como administramos dinheiro, administramos a nossa alimentação. Quanta porcaria a gente ingere, quanta coisa que não presta. E isso tudo, se você lê a palavra, você vê quanto tempo Deus ele gasta falando de reforma agrária, Deus gasta falando de alimentação. E aqui a minha intenção ela não é puxar para nenhum caminho de legalismo. E agora então vamos voltar para a lei de Moisés, vamos ficar estudando isso, mas existe um espírito nas escrituras, que a palavra vai dizer que é o espírito de Jesus. E Deus olha para mim e para você e ele quer o melhor para a gente, então ele vai me dizer: olha, meu filho, vai por aqui, ó, esse caminho vai te fazer bem. Rapaz, não namora essa menina não, cara, isso vai te fazer um mal. Isso vai acabar com a tua vida. O casamento está difícil, não divorcia, fica nesse casamento. Irmãos, e quantas vezes nós escolhemos caminhos de maldição? Precisamos amar mais a palavra. A mensagem central, se você não conseguir guardar nada do que eu vou falar aqui hoje de manhã, pretendo ser uma mensagem muito breve, muito simples, mas é aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida. Eu, Douglas, preciso amar mais a palavra. Eu preciso permitir que a palavra ela passe igual uma tomografia computadorizada sobre a minha vida, esquadriando cada parte do meu ser e trazendo luz, irmãos, aquilo que ainda é escuridão. Precisamos amar e temer a palavra. Não é riqueza que, se você deixar para os seus filhos, que vai mudar vidas. É o temor a Deus.
É o temor ao nome de Jesus. É o temor ao legado de homens e mulheres que entregaram a vida para que esse evangelho chegasse até nós, com temor de Deus, com profundidade, não de uma forma rasa, não de uma forma leviana, não de uma forma para se fazer a qualquer maneira, mas para que a nossa vida fosse de fato de Jesus. Ela fosse de Cristo. Ela caminhasse com Jesus, e não para que ele se tornasse uma religião, não para que ele se tornasse algo do qual a gente se reúne, fala rapidamente, mas que depois não gera nenhum impacto, influência sobre a nossa vida. Irmãos, como é alarmante o índice de divórcios no meio da igreja, equivalente ao do mundo, como é desastroso o índice de violência doméstica. Irmãos, depressão, ansiedade, que desgraça. Nós precisamos ter um mergulho profundo na presença de Jesus. Eu queria te convidar aí a abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 9, capítulo 8, perdão, versículo 17. E aqui a gente está fazendo um pulo de 1000 anos aproximadamente. Aquele texto foi escrito de acordo com os teólogos que estudam a história da igreja, do cristianismo, do povo judeu, em aproximadamente 1400 a.C., durante a vida ainda de Moisés. E agora a gente chega no livro de Neemias, escrito mais ou menos 450 a.C., com a volta do povo que foi para o exílio na Babilônia. E a gente vê assim no versículo 17 do capítulo 8. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aqueles dias, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Meu Deus, eu li esse texto aqui, eu grifei ele, assim, eu te recomendo a fazer isso também. Eu grifei esse texto na minha Bíblia. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa. Que festa é essa? É a festa das cabanas. As festas das cabanas eram um memorial que Deus deu quando eles saíram do Egito, para que eles se lembrassem sempre disso. Olha, eu vou levar vocês para um momento de muita bênção, de muita prosperidade financeira, a família, os bois, tudo vai crescer, vai expandir. Mas seguinte, todo ano vocês vão fazer essa festa para lembrar daquilo que o Senhor fez. Irmãos, como temos memória curta. Como nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou, do lamaçal que Ele te tirou, que Ele me tirou. E Deus, Ele pega e fala, olha, ano a ano, vocês vão fazer isso como um memorial para lembrar, para contar aos filhos, é aquilo que deveria ser um momento de família, de comunidade. Lembra disso, lembra do que o vovô falou, lembra do que o bispo falou lá, do que o Senhor fez, de que o Senhor abriu o mar, de que o Senhor parou o sol. Irmãos, precisamos falar de Jesus na nossa casa, precisamos pastorear a nossa família, nós precisamos, homem, você precisa pastorear a sua casa, você é um representante de Jesus. Irmãos, quanta omissão entre os homens, mulheres sendo pai e mãe dos filhos, como precisamos nos levantar como homens de Deus. Eu estou há 3 anos casado, completo semana que vem. Como é difícil ser um homem de Deus em casa, ser um servo, um sacerdote do Senhor. Mas, queridos, esse é o preço, porque olha o que vai dizer. E grande foi a alegria deles. O Senhor quer ministrar alegria na tua casa, no teu lar. Alegria na tua mesa. Um lar onde há amor, um lar onde há perdão, um lar onde há graça. Uma casa, uma família onde há misericórdia. Onde há confissão de pecados, não apenas dos filhos para os pais, mas dos pais para os filhos. Do marido com a esposa, da esposa com o marido. A confissão, a luz, a vida de Deus. Esse é o nosso chamado, irmãos. Esse é o nosso chamado porque é o chamado das Escrituras. Queridos, nós podemos olhar para as Escrituras e elas serem apenas palavras, serem apenas ideias.
E as escrituras, ou o que está escrito no Globo, no Dia, Jornal Meia Hora, o que você preferir, ou um livro de filosofia, economia, tem o mesmo peso. Você pode levar a vida assim, e aqui, se é só uma ideia, ou como alguns gostam de dizer, ali tem alguma coisa que pode ser de Deus. Irmãos, ou nós podemos, e a meu ver devemos, crer que é a palavra de Deus. É a palavra que quer gerar vida em abundância no nosso coração, vida na nossa casa, harmonia familiar, harmonia nos casamentos, restauração. E quando a gente vai ler esse texto aqui de Neemias, a gente não pode ler esse texto, desse cumprimento de um texto que ficou 1000 anos praticamente sem ser cumprido. E porque demorou 1000 anos, passou pelo rei Davi, que foi um excelente rei, o rei Josias, Ezequias, juízes como Débora. Irmãos, mas levou 1000 anos para que esse texto fosse cumprido, para que eles se devotassem ainda mais às Escrituras, o que diferenciou. Um texto que eu não vou te pedir para abrir não, mas que está lá em Esdras 7:10. Um homem chamado Esdras se levanta, um homem, um servo de Deus. E a Bíblia vai dizer em Esdras 7:10 que Esdras dispôs o coração para estudar a lei do Senhor. Ele dispôs o coração para amar as Escrituras, para amar a palavra. Ele olhou para a palavra e viu na palavra coisas que ainda não eram uma realidade na vida dele. Coisas que a palavra ensinava, mas aquilo ainda não era prática no coração dele. E a Bíblia diz que o coração de Esdras se estremece. Estremece porque Esdras era alguém que amava a presença de Deus. Você não precisa estremecer por nada. Não tem nada na sua vida que faça você estremecer diante da presença de Deus. Nada, nada na forma como você trata os seus filhos, como você trata os teus pais. Não tem nada que você precisa tremer diante de Deus. Tremer, talvez você ainda seja solteiro ou casado e a forma como você olha para outras mulheres, a forma como você inveja outras pessoas, não tem nada na sua vida para que você trema diante da presença de Deus. E a palavra diz que Esdras foi esse camarada que ele tremeu e ele se dispôs, ele parou, ele se dispôs para estudar. Ele não só leu, ele estudou. E é esse Esdras somado a Neemias, que é um outro homem de Deus, que a palavra diz que quando ele vê a situação, a calamidade pública, que ele não consegue nem comer nem dormir. Meus irmãos, estamos no meio de uma calamidade pública. Não tem nada que faça você ficar sem comer ou sem dormir, que tira o teu sono. Gente, são milhares de mortos, milhões, só de pandemia. Olha para o estado das nossas prisões, educação pública, segurança pública. Gente, não tem nada que faça você ficar sem comer nem dormir, gastar um tempo em jejum. Irmãos, como jejuamos pouco, como oramos pouco. Então soma um sujeito que quer estudar a Bíblia e soma um outro sujeito que quer jejuar, fazer jejum e vigília. E esses dois homens, amados, o Senhor precisa de muito pouco. O Senhor precisa de pouco. Mas se aquele pouco for todo dele, totalmente dele, esse pouco faz um impacto incrível. Então esses dois homens, a Bíblia vai dizer que Esdras se dispôs o coração. E ele dispôs o coração a buscar a lei do Senhor, a estudar a lei do Senhor. E depois que ele estuda, tem um outro passo. O passo de Esdras é aplicar. Agora vira o desafio da vida dele, pôr em prática aquilo que a palavra está tocando o coração dele. A palavra me tocou, eu preciso pedir perdão para os meus filhos. Ele vai lá. A palavra me tocou, eu preciso mudar minha alimentação. Ele vai lá exercer aquilo. A palavra me tocou,
eu preciso cuidar melhor das finanças, eu preciso administrar melhor, eu preciso gastar menos. Esdras é esse cara que ele começa a viver esse desafio. Então, ele primeiro busca, ele primeiro começa a estudar a palavra. Ele começa a ler aquilo, ler aqueles textos e permitir ser tocado, ser mexido, ser transformado por essa mensagem. E depois ele começa a pôr em prática, ele começa a viver aquilo, a chorar por aquilo, a se desafiar. Irmãos, e ele passa um terceiro passo, que é de ensinar a palavra. Ensinar a palavra por onde ele ia. Começar a pregar a palavra, falar do amor, falar daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus quer fazer. A olhar para a vida do povo que ele amava e dizer, olha, isso aqui não é coerente com as escrituras, a gente está fora, tem maldição para a gente porque a gente está desobedecendo o chamado. Tem uma missão para a gente, estamos fora dos trilhos da missão de Deus e vamos pagar um preço alto. E Esdras é esse sujeito que se dispôs a buscar, está vivendo ali nas suas lutas, e agora ele começa a ensinar para todo mundo, porque ele entende que o reino de Deus não é um reino de indivíduos, mas ele é um reino de comunidade. Ele entende que o reino de Deus é um reino do coletivo, que o pai não quer o meu pai, mas o pai é nosso, o pão não quer meu, o pão é nosso. O reino não é o meu, o reino é do Senhor, para que o reino se expanda em nós, é sempre no coletivo. Então ele começa a compartilhar isso na família dele, entre os amigos. E queridos, a gente vai ver em Neemias e Esdras um mover de Deus. Um mover de Deus. Algo acontecendo, a nação sendo restaurada. Os muros, toda aquela vida social sendo restaurada. Porque 2 homens amaram o Senhor, se entregaram ao Senhor. E Deus, ele começa a levantar outros, tendo esses 2 homens como liderança. É assim que Deus faz, querido. É assim que Deus faz. Eu não estaria aqui se meu pai não tivesse tido um encontro com Jesus. Um homem que não valia nada. Meu pai era um homem difícil, um ser humano terrível. Extremamente agressivo, violento, brigão, mulherengo, beberrão. E eu não estaria aqui se esse homem não tivesse tido um encontro com Jesus. Irmãos, eu tenho memória de ver meu pai 7 dias trancado no quarto, em jejum e oração, sem comida nem água, clamando ao Senhor perdão. Porque ele viu o Senhor reproduzindo na vida dele a mesma maldição que o pai tinha vivido. Irmãos, eu saía para o colégio, voltava, eu tinha ali 6 para 7 anos de idade, e meu pai trancado no quarto dia e noite. Se eu acordasse de madrugada para ir no banheiro, meu pai estava de madrugada chorando, 1 semana trancado no quarto. E é assim que Deus restaurou a minha família. E ali eu vi aquele homem brigão, violento, agressivo, sendo transformado num homem manso, num homem que sim, com as suas lutas, mas que amava a família, que agora todo tempo, finanças, era para cuidar da família. Tudo porque um dia ele leu, visitarei nos filhos os pecados dos pais. Ele falou, eu estou seguindo o exemplo do meu pai, os meus filhos vão seguir o meu. E esse homem começa a ser transformado, e é assim que Deus quer fazer. É assim que Deus quer fazer, Ele quer tocar na nossa vida. Eu creio no Evangelho pelo que Deus fez na vida do meu pai. Irmãos, eu tive muita dor de ouvido na minha infância, muita dor de ouvido. Nossa família era uma família muito pobre, muito difícil, meus pais trabalhavam muito. Com 4 para 5 anos, minha mãe teve que me deixar em casa para ir trabalhar. Falou, meu filho, mamãe tem que trabalhar, mas vai dar tudo certo, confia no Senhor, poxa, fica em casa. E ela, uma pessoa muito humilde, mas minha mãe buscou me alfabetizar lendo a palavra. Olha, foi com a palavra que eu fui alfabetizado em casa, porque não conseguia escola, na época não tinha muita creche, pelo menos não onde a gente morava. E minha mãe, eu lembro de ligar para minha mãe, eu vim hoje aqui a caminho, lembrando dessa história.
Eu lembro de ligar para minha mãe muitas vezes do colégio, porque eu estava com muita febre, muita dor de ouvido, eu tive muito otite na infância. E minha mãe me atendia no trabalho chorando, falando: meu filho, mamãe não pode sair do trabalho, não tem como, eu preciso trabalhar com o papai para sustentar a casa. Mãe, meu filho, confia no Senhor porque o Senhor é tudo que nós temos. Confia no Senhor, vamos, repete com a mamãe pelo telefone. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, nós fomos curados pelaquilo que Jesus já fez na cruz. Irmãos, aquilo entrou no meu coração como um fogo que consome tudo, que traz vida. E eu voltava para a sala de aula queimando de febre. Fomos sarados pelas suas pisaduras. Ele me curou, eu estou curado. Irmãos, é assim que a minha vida tem caminhado nesses 29 anos, de milagre em milagre, de fé em fé, onde coisas sobrenaturais têm acontecido por causa da palavra. Não é por causa de mim, não é por causa da minha fé, é por causa da palavra. A palavra é viva, a palavra é poderosa, a palavra solidifica a nossa vida. Irmãos, sobrevivemos a anos de caos e temos sobrevivido ainda porque Ele é bom. Porque Ele cuida de nós. Ele cuida. Jeremias vai dizer ali as palavras do Senhor: com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí. Nós só temos o Senhor, irmãos, e porque temos o Senhor, temos a palavra. A palavra é tudo que nós temos. Tudo que nós temos. Tudo pode passar milhares de anos. Mas se hoje, irmãos, você aí, meu querido, minha querida, se levantar como uma serva de Deus, alguém que ama o Senhor, aguenta firme, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua casa. Talvez você olhe para a sua vida, para a sua família e só veja morte. Talvez você não tenha perspectiva de futuro. Mas se hoje você escolher a vida, escolher a palavra de Deus, você vai desfrutar do novo. Se dispõe a buscar o Senhor, se dispõe a cumprir. E querido, ensina. Deixa dentro de você, não, vai compartilhar, deixa vazar para fora, deixa transbordar da palavra de Deus para mudar os outros também. Em nome de Jesus, queria pedir a banda aqui para já vir, que a gente vai fazer uma oração. E que o Senhor seja contigo. Ele é o nosso pastor. Ele é tudo que nós temos. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu favor. Obrigado pelo teu sustento, obrigado pela tua graça. Obrigado porque o Senhor não falha, obrigado porque dias vêm e vão, mas o Senhor continua o mesmo, fiel, amoroso, longânimo. Renova, Senhor, nesta manhã no nosso coração a nossa disposição de amar o Senhor. Renova, Senhor, no nosso coração nossa paixão pelas Escrituras, o nosso amor pela palavra. Senhor, você é tudo que nós temos, a tua palavra é tudo que nós temos e que pode mudar a nossa casa, pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa cidade, a nação. Então renova, Pai, no nosso coração o amor pela palavra. Senhor, nos leva por esse caminho de escolher as Escrituras, de amar as Escrituras, de estudar a palavra, de pôr em prática e de ensinar para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, Pai.